Então tá, pessoal, sejam todos bem-vindos então ao Open Jam 2018, tá? Essa é uma Game Jam então que eu criei justamente para então divulgar um pouco, estimular um pouco o desenvolvimento de jogos com licenças livres e permissivas, tá? E qual é a ideia então dessa Jam? É que a gente possa então estar desenvolvendo jogos tanto colaborando quanto competindo ao mesmo tempo, tá? Que a gente possa estar socializando códigos, trocando ideias, ajudando os outros com dúvidas, enquanto a gente está literalmente competindo na Jam, tá? Então eu vou passar agora alguns pontos aqui para que não fiquem dúvidas então sobre o que é Open Jam, como as coisas vão funcionar, certo? Então a primeira coisa é a temática. Eu divulguei a temática agora às 10 horas. A ideia era que justamente segurar um pouquinho para que todo mundo pudesse começar junto, tá? E a ideia é, pensando na dificuldade que a maior parte do pessoal me comentou de tempo, de disponibilidade, eu pensei uma temática que torne tudo mais simples de se fazer. E a temática então é justamente o jogo ultra casual, para se produzir um jogo ultra casual. Então, entende-se por jogo ultra casual aqueles jogos que têm pouquíssimos inputs, tá? Então aqui eu estou classificando as ações do usuário apenas como um limite de 3 ações, 3 coisas que tu pode fazer no jogo. Tá? Então sempre pensem nisso conforme vocês forem fazer o jogo. Então vocês só podem fazer de 1 até 3 coisas. Tá? Como exemplo, então eu botei aqui alguns vídeos, tá? Com 5 jogos ultra casuais. Tá? Acho que a maioria deles ali, alguns não tem nenhuma ação. Um outro jogo que pode ser considerado ultra casual, que não está na lista, por exemplo, é o Temple Run, onde tu tem uma ação de ir para a direita, para a esquerda, saltar e se abaixar. Então são 3 ações, uma de movimento lateral, uma de pulo e uma de abaixar. Ou aquele joguinho do cadeado, onde a gente tem que dar um tap na tela no momento exato para destrancar o cadeado. Esse jogo tem uma ação só. Então a ideia é que todos os jogos tenham no máximo 3 ações, tá? No máximo 3 inputs do usuário. E que eles tenham então uma complexidade emergente aí, tá? Por exemplo, o Angry Birds tu também só tem uma ação, que é esticar a cordinha mirando e soltando o pássaro, tá? Os pássaros que tu atira, bom, isso vem do jogo, mas o que o usuário faz? Ele literalmente estica o elástico e solta. Essa é a única ação que ele tem. Então esses são alguns exemplos de jogos ultra casuais, tá? Para que não hajam dúvidas, eu dei alguns exemplos aqui de ações, especialmente na movimentação, que é algo que pesa bastante aqui quando fala-se de jogo ultra casual. Não é obrigatório nenhuma dessas ações que eu falei, tá? Elas são só exemplos. Então uma delas se refere à movimentação, tá? Então uma movimentação em 2, 4, 8 direções, ela conta apenas como uma ação. Mover o personagem pela tela conta como só uma ação. Saltar, abaixar, sprintar, essas coisas contam cada uma como uma ação separada, tá? Fazer o personagem atirar é uma ação, mirar é outra ação. Então a ideia é que vocês pensem com muita cautela, tá? O número de ações que vocês vão usar e como é que vocês vão combinar essas ações para gerar então um gameplay diferente, um gameplay único aí, tá? Então esse é o desafio da Jam. Pensa algo extremamente simples, mas que tem ali então uma dificuldade emergente, que tem uma dificuldade crescente, tá? E que se torna interessante por si só. É tanto um desafio de design, talvez mais de design, de pensamento e desenvolvimento, do que necessariamente um desafio de programação, tá? Requisitos da Jam. Então, todos os desenvolvedores devem estar registrados na LibStore, tá? A LibStore, esse espaço aqui que eu criei, a ideia é justamente criar um espaço de desenvolvimento livre, tá? Então, vocês vão poder percorrer aqui a LibStore em busca dos assets de vocês. Ela está toda elencada por motores, tá? Por uma questão de tempo, eu publiquei mais os assets de Godot, tá? Então, foi o que eu consegui fazer essa semana. Tá? Aqui tem vários assets que eu publiquei, que eu desenvolvi, e mais uma lista de assets todos com licenças permissivas, tá?
Aqui deve ter mais de 20 ou de 30 assets. Então, para quem está começando, para quem não conhece, é uma ideia bem legal aqui para poder começar, tá? Quanto a Unity, Unreal, também vocês podem estar usando assets, desde que vocês consigam, no final da Gen, liberar o código desses assets como GPL, tá? Então vocês podem estar buscando outras fontes aí também, tá? O ideal é que toda fonte externa de asset GPL que vocês encontrem, que vocês coloquem, publiquem aqui na LibreStore para que ela seja validada, tá? Então, por exemplo, eu fui lá, encontrei ali um Awesome Unit, que é um diretório tipo esse da Godot ali, onde tem diversos ads. Deixa eu até mostrar aqui para vocês o Awesome Godot. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Godot. Tá, então aqui eu acredito que deva ter algo parecido da Unity, tá? Então isso aqui são só exemplos, todos eles são assets, tá? Então a ideia é que todos eles são GPL. Então se vocês encontrarem alguma coisa parecida, vocês podem estar publicando o link aqui, assim como eu fiz, tá? Para que vocês possam estar validando esses assets todos como GPL e como socializados na LibreStore, tá? Outro detalhe, então, fica aqui então por conta dos critérios. Vocês também têm que estar registrados no ITIL, tá? Só para lembrar. E quanto aos critérios de avaliação, tá? Então, vocês vão fazer 3 entregas de código, depois eu vou dizer exatamente onde fica. 2 parciais, ou seja, pega o que tem até o momento e publica. E uma final, que é o jogo fechado. Cada entrega vale de 0 a 100, tá? Elas não são avaliadas pela qualidade do código e nem pela otimização, e sim pela clareza de código. Quanto mais claro, mais fácil de ser entendido, melhor, mais pontos vocês fazem. Quanto mais adaptável o código, melhor, mais pontos vocês fazem, tá? Produto a gente vai estar avaliando então o jogo em si. Ele vai ser avaliado uma única vez no final, tá? Mediante 5 características: gameplay, originalidade, harmonia dos gráficos, som e narrativa, tá? Também fica o desafio de pensar em como encaixar uma narrativa em um jogo ultra casual, por isso ela está aqui, tá? A harmonia dos gráficos quer dizer o quê? Que não está sendo avaliada a beleza dos gráficos, até porque vocês podem pegar assets de gráficos ali da OGA, da Open Game Art, tá? Não tem problema nenhum. Sim, mas o que está contando realmente aqui é como vocês vão combinar esses gráficos no jogo de vocês, como vocês vão deixar o visual harmônico e bonito. É isso que está realmente sendo avaliado aqui. A nota final, então, vai ser composta da seguinte forma: a nota do código ela fica como a média das 3 entregas, a nota do produto como a média dos 5 critérios avaliados e a nota final como a média do produto e do código, tá? Essa vai ser o que a gente vai avaliar ali então para botar o ranking de vocês, tá? Caso dê empate, então vai ser considerado da seguinte forma a nota individual para a questão de desempate: primeiro o código, depois produto, depois gameplay, originalidade, harmonia dos gráficos, som e por último narrativa. Ou seja, se desempatou, se empatou na nota final, mas a tua nota do código for maior, então tu ganha e outra pessoa ela perde, certo? Perde não, fica uma posição abaixo. Tá. O jogo só pode ser feito a partir de hoje, a partir das 22 horas, tá? Todo o código deve ser livre, sob licença GPL 13, isso eu já mencionei antes, tá? Vocês devem então fazer as entregas de código. A primeira milestone se espera então para o dia 3/11 até as 22 horas e a segunda para o dia 5/11 até as 22. Ah, Rodrigo, mas eu consegui fazer em 3 dias ali, terminei antes da segunda milestone. Beleza, tu vai fazer a mesma entrega da segunda e da terceira, que a terceira é justamente no encerramento, que é o jogo completo, tá? É importante que vocês façam as 3 entregas, mesmo que elas não tenham alterações entre si, tá? Porque isso é uma forma de a gente já estar se acostumando a socializar os códigos e tudo mais, e vai ser ponto de corte ali para fazer as notas, né? Então,
sempre foque nessas entregas aqui, tá? A primeira é dia 3/11 até as 22 horas, a segunda é dia 5/11 até as 22 horas, tá? Creditação. Todo asset, seja gráfico, item, código que vocês usaram, tá? Ele tem que estar então creditado ali, indiferentemente se ele for então uma Creative Commons 0, tá? Vocês têm que botar ali, ó, o usuário que desenvolveu foi esse sobre essa licença aqui, tá? Então coloquem isso ali no junto do jogo de vocês, ou até criem, se possível, se der tempo, uma janelinha de créditos ali acreditando o pessoal, tá? O jogo não pode conter nenhuma forma de discriminação a qualquer tipo de grupo ou classe social. Então, assim, nada de jogos racistas, preconceituosos e tudo mais. Não pode envolver assunto político, tá? Além disso, então, o jogo deve ter no mínimo duas builds, uma build Linux e uma build Windows, tá? Caso algum de vocês não tenha Linux para testar a build de Linux, vocês podem também estar mandando ela nas milestones ou até antes. Eu posso me coloco à disposição de vocês para ajudar a fazer os testes, ver se a build realmente está funcionando, tá? Então vocês podem estar mandando para mim as builds de vocês, que eu vou estar ajudando a fazer os testes de Linux, caso vocês não tenham acesso ao sistema operacional, beleza? Não precisem formatar os computadores, podem estar pedindo ajuda que eu dou uma mão para fazer os testes. Então, as suas pontuações todas os critérios de avaliação vão dar para vocês uma pontuação que vai de 0 a 100, tá? Além disso, a gente elencou então 5 pontos bônus que vocês podem estar fazendo, que vão permitir que vocês somem pontos dessa média, podendo inclusive ultrapassar os 100 pontos, tá? Então, assim, utilizou um asset da LibreStore, 5 pontos bônus, tá? Adaptou, melhorou e publicou de novo o asset na LibreStore, ou seja, eu fiz ali uma melhoria e republiquei lá, mais 5 pontos. Disponibilizou a arte sobre autoria própria no game, junto com a licença sobre Creative Commons, ou seja, tu abriu não só o código como a arte, mais 5 pontos bônus. Desenvolveu uma versão Android do jogo, mais 5 pontos bônus. Publicou o jogo em uma store na sua versão Windows e Linux, ou seja, publicou ele ali numa GameJolt, Google Play, Windows Store, mais 5 bônus também, tá? Detalhe, referente ali à questão, tinha me ocorrido agora, deixa eu ver aqui, Creative Commons, tá, publicando coisas na LibreStore, tá? Na LibreStore vocês não vão chegar a publicar alguma coisa. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir então no GitHub, tá? Vão fazer o login de vocês. Deixa eu botar aqui já o meu. Tá, pegar aqui. Tá? E vão criar um repositório para o jogo de vocês ou para os assets de vocês, tá? E esse repositório então vai ser disponibilizado o link do repositório lá na LibreStore. Então vocês não chegam a parar algo na LibreStore, vocês upam no GitHub e compartilham o link lá, tá? A mesma coisa vai valer para o jogo. Então, eu fiz ali uma melhoria no meu jogo, eu publiquei ele, no final então eu tenho que socializar o código. Beleza, upa para o GitHub e manda o link lá. Tá? Isso vai ser feito também nas milestones. Por exemplo, como é que eu vou fazer a entrega das milestones? Vou vir na ferramenta que eu estou usando, tá? Por exemplo, a Godot. Vou vir então em Showcase Projetos / Projetos, e aqui eu vou criar um tópico contendo o nome do jogo, tá? Uma breve descrição dele ali, e linkando milestone 1, link para o GitHub, milestone 2, link para o GitHub, tá? Na verdade, sim, vocês pode ser o mesmo link. Isso é importante que vocês repostem ele para mostrar que sim, que o jogo teve um andamento ali. A gente vai estar baixando os zips dos códigos de vocês a cada entrega, tá? Para que no final a gente tenha as três entregas ali para poder ser avaliado individualmente, tá? Mas é importante que vocês façam então os updates a cada 2 dias, tá?
um no dia 3, um no dia 5 e um no final do dia. Manda pro Git, posta o link lá. Ó, terminei. Milestone 1 tá aqui. Cria um outro branch, Milestone 2, bom, ó, tá aqui. Criei mais outro branch, Milestone 3, jogo finalizado, tá aqui. Beleza? Quanto à questão de dúvidas, tá? Tem um espaço aqui dentro da própria Appendiana, que é a community. Como eu disse antes, a ideia é que vocês possam então estar trocando assets, trocando ideias, socializando códigos, tirando dúvida uns dos outros, mas colaborando do que competindo ao longo da Jam. Deixem as rivalidades pro design, tá? Aqui, na verdade, a ideia é que a gente esteja socializando códigos e conhecimentos e esteja se ajudando ao longo de toda a Jam, tá? Então vocês podem estar usando esse espaço aqui da própria Appendiana, como também o espaço da LibreStore, tá? Se possível, usem da LibreStore. A ideia da Jam também é popular um pouco esse espaço, para que a gente possa estar então iniciando aqui uma comunidade livre de desenvolvimento de jogos, tá? Então acredito que era isso, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, tá? Eu vou estar tentando tirar todas as dúvidas da melhor forma possível, o mais rápido possível. Eu vou estar acompanhando a Diana de perto durante toda a duração dela, tá? E era isso. Boa Diana para todo mundo e nos falamos.